finalmente trouxemos a obra que eu prometi. Vamos começar com este episódio hoje e vamos embora. Opa, vocês estão bem? Tudo bem. Mãozinho novo pra vocês do canal, bora lá? Em Vamos uma lá. sala de palestras, Lee Yuxian, nosso Lembrando, rapaziada, esse meu aqui foi patrocinado pelo meu queridíssimo Vitor Hugo. Obrigado, Vitor Hugo, por patrocinar este meu. Eu agradeço bastante. Então, vamos embora. protagonista é E peço desculpa pela demora e principalmente por ter pedido a remoção do React. Espero que compreendas. Eu demorei muito a encontrar quem era editor deste manhwa, por isso é que também demorei tanto. Porque foi complicado achar a editora, que eu não estava conseguindo entender quem é que era realmente a editora. Tem 4 paradas, foi complexo. Só para não tomar strike, tá? Só por isso. acordado por sua professora Confuso. Caralho, conseguiu agarrar o giz? Que o ano atual era o ano 1033 no calendário Tinhu. Ele lembra que morreu há 15 anos na montanha. Distraído e olhando pela janela, ele vê uma estátua sua. Enquanto estava sendo repreendido louco! pela professora, ele se dá conta que reencarnou. Foi pro e ela futuro! o pergunta quantos métodos de refinação existem para as armas Shuan. Nosso prota estava meio distraído e, em vez de responder a pergunta, estava reparando na aparência dessa deusa. Eu, como Que professor isso? Do nada. dessa, eu tinha certeza que eu tinha virado um médico, mano. Que top. Porra! Vendo quão Mas não necessariamente é bom, já que ela tá ensinando sobre armas, tu vai virar um médico, tu não aprendeu bem o que ela tava explicando. Ou tô falando bosta? fácil e ridícula a questão era, o prota responde 48 métodos, fazendo a sala inteira começar a rir e debochar dele. Menos Agora a tem muito professora, mais. ficou surpreendida. Os figurantes da sala o chamam de jovem mestre de merda da família Lee e dizem que ele devia ter pelo menos lido os livros que dizem que existem apenas 36 métodos. O prota então chama o autor do livro de pirralho e se pergunta por que ele tinha esquecido os 12 métodos Como assim? restantes. E isso faz mais uma vez a sala inteira começar a rir dele, dizendo que ele estava falando bobagens após errar a questão. Mas a professora manda geral calar a boquinha e diz que o autor do livro, que o prota chamou de pirralho, realmente tinha feito 12 métodos extras, mas estava além da compreensão e por isso ninguém conhecia. A professora pensa que nosso prota, que era medíocre em artes marciais, deve ter talento para a alquimia e começa a fazer perguntas para ele, que responde todas certas, e uma delas era um problema que a própria professora estava tendo dificuldades. Ô, louco! Ela, então- Que interessante, pô. Esse manhwa tá começando muito bem. Obrigado, Vitor Hugo. Esse manhwa parece bom. Esse manhwa tá animado. Obrigado. E diz que ele não precisa comparecer mais às aulas dela e pode Ô, tirar um louco! tempo de autoaprendizado, e sai correndo da sala para avisar alguém. Aproveitando Muito isso, bom. o prota também sai de sala, deixando os alunos fofocando sobre ele ser um gênio na alquimia. O prota caminha pela cidade que foi construída por seu discípulo e comenta o quão devoto ele era por fazer uma estátua sua como homenagem. Pô, muito Ele caminha danada. até a torre de alquimia. Ô, louco. Esse futuro futurista medieval, porque algumas coisas evoluíram, outras não, já que as pessoas conseguem magia e é um murim futurista, é isso? Interessante. Já que as pessoas têm poderes, elas não necessariamente evoluíram certas coisas no mundo, já que elas conseguem utilizar os poderes, então certas coisas não foram necessárias upar, não tiveram necessidade de. Mas revestimento na casa, tecnologia a vapor, não vai ter sempre uma pessoa a aquecer a casa, então parece que isso evoluíram. Interessante. Seu corpo atual tem uma constituição de merda que ainda não abriu os meridianos, por isso ele é considerado um lixo. Mas isso não seria problema para o cara que foi considerado o terceiro soberano marcial mais forte em sua vida passada. Tá bom, Ele entra mas tu lembra das memórias de quem tu ressuscitou ou não? Só pra saber. Torre para procurar Yanji, seu discípulo, para achar uma maneira de arrumar seu corpo de merda. E com a experiência de 2 vidas, ele com certeza vai conseguir alçar voos maiores que sua vida passada. Infelizmente para ele, a recepcionista da torre diz que faz 20 anos que Yang não era mais presidente da torre. O prota Sério? fica frustrado. O cara já foi basicamente um deus tanto em alquimia e em artes marciais. Agora está preso no corpo de merda de um garoto sem talento. Eu não reclamaria tanto, mano. O cara tá ganhando uma outra vida e ainda tá chorando. Ué, eu quero sempre mais, pô. É desejos da humanidade. Querer sempre algo melhor para nós. É o que nos faz evoluir, querer sempre mais. Se tu contentares com o que tu tens, te torna ao longo do tempo medíocre. Medíocre não é ruim, mas é medíocre. O prota passa uma lista para a atendente de ervas e materiais que ele ia usar para abrir seus meridianos.
Mas nessa hora, um alquimista recém-formado chega e manda a garota ir encontrar um ancião. Ele pega a lista do Prota e fala que era um lixo e amassa e joga fora, dizendo que a torre não era um lugar para crianças brincar. Mano, pega a visão. Em sua vida passada, qualquer rabisco sobre a alquimia dele era tratado como tesouro. E um mero alquimista de rank 1 acabou de amassar uma receita dele e jogar fora. O Prota fica possesso, então começa... Calma, irmão, tu não adquiriu nenhuma notoriedade neste mundo, então não precisa ficar tão putinho, não. Protinha, tu pode até ser um gênio na tua vida passada, mas sim, como é que eu ia dizer? Qualquer pessoa pode ser um gênio. Tu vais te ajoelhar para qualquer pessoa na rua? Não vais. Tu tens de ter provas para saber se a pessoa é um gênio ou não é um gênio. Então, sem autoridade, tu não é ninguém. Começa a falar que esse alquimista deve ter usado um método muito extremo para passar na prova, e isso causou sérios danos às suas mãos e meridianos. E cita exatamente os efeitos passo a passo, fazendo o alquimista ficar assustado. Principalmente quando o Prota cita que para ele se manter vivo ia precisar alejar seu cultivo e cortar fora suas mãos. Ele também comenta de uma maneira de salvar o cara, mas como ele foi expulso, ele se vira e começa a sair. Então, o cara corre atrás dele Ô, e se Luca, ajoelhou! O Prota ajoelha nada, agora sim vai ajoelhar. Ela só dobrou-se. pede a receita que ele amassou antes. Assou o nariz nela, joga no chão e diz: me arrume 10 lotes dessa lista e me procure na academia. Caralho, ele ainda que finaliza manchado. dizendo que respeito não é dado pelos outros. Você pode implorar para ter ou conquistá-lo. Mas tu também precisa de conquistar, né, desgraça? Tu também quer se achar o fodão? Eu sei que o cara que fez isso pra ti mereceu, por ser um babaca, mas tu também não tinha autoridade nenhuma. É sobre isso, guys. Mexeu com o protagonista vai ser humilhado, não tem segredo. Mas eu tinha como saber, não tinha. Ele diz pro figurante que sua mão direita vai durar apenas 3 dias, fazendo o cara se desesperar, pois muitos itens da lista ele nunca viu na vida. Então, o Prota fala uma receita de um remédio que pode aliviar e fazer sua mão durar alguns dias a mais, e sai da torre, deixando o figurante humilhado, jurando que após curar sua mão vai fazer o Ah, que vingança. Tu é muito otário. Eu compreendo que eles queimaram o Prota. Vamos fazer o seguinte. Todas as tuas receitas vai ficar pra mim e eu vou te pagar uma porcentagem de 10%, já que eu tenho notoriedade. Eu compreendia isso, eu queria se aproveitar do Prota. Mas vingança? Tu é maluco. Tá em pedaços. Vemos que dentro da torre, na sala do Lord Liang, a atendente fala da lista que o garoto tinha passado para ela. A complexidade dos ingredientes faz o Lorde ficar assustado e diz à garota que na próxima vez que ela ver esse rapaz na torre, ela tem que segurá-lo ali e mandá-lo chamar imediatamente. A garota fica confusa. A complexidade da receita do garoto deixou até mesmo um alquimista rank 2 assim. Quem seria esse garoto, mano? Na rua, o Prota pensa que não deve apostar todas suas fichas no figurante da torre. Mas, vasculhando seu anel espacial, a única coisa boa que ele realmente tinha era uma espada. Também tinha uma revistinha top de linha, mas vamos deixar... É nisso que nota, narrador. Enquanto volta para a academia, pensando que quando ficasse mais forte vai forjar uma espada para si mesmo. Ele é abordado por 2 figuras, dizendo que como ele estava chamando muita atenção hoje, um tal de chefe Lan mandou os dois dar uma lição nele. Mas nessa hora, seus 2 amigos aparecem para o ajudar. Tem amigos nessa vida? O ataque do figurante, que tinha 4 meridianos abertos. Mas outro figurante o ataca dizendo que seu colega estava muito convencido com apenas 4 meridianos abertos. E quebra o braço do gordinho. Ixi! Preveja o figurante sendo amassado em alguns segundos. Também. Outra amiga do Prota aparece. Pô, Prota não vai fazer nada? Tu vai deixar todo mundo ser espancado e depois aí vai tentar fazer alguma coisa? Kim Hu Shui, conhecida como a princesa de Tian Shui, e faz até o protagonista ficar surpreso. Parece que o lixo dono desse corpo não era tão desconhecido assim. Vendo a princesa, os figurantes dizem que como ela pediu, vai deixar assim por enquanto e começa a sair. Mas nosso protagonista não poderia ser considerado brabo se deixar eles mexerem com seus amigos e sair. Então... Teus amigos não, amigos do... Rapaz, o que aconteceu? Teus amigos não, Protinha. Eles são amigos do teu corpo. A tua alma não é teu amigo deles não, pô. Tu ainda não é amigo. Tu pode até virar por toda a gratidão que eu fizeram agora por ti. Mas calma também.
faz uma pose fodona e diz para os figurantes que eles não podem sair assim antes de entender a diferença entre uma pessoa comum e uma pessoa com 5 meridianos como eles. Nessa hora, o cara já se joga no protagonista, pensando que ia acabar com ele em um golpe só. E não toma vai, né? logo uma bica no meio das Esse golpe aí, qualquer homem sofre. pernas. Meu amigo, isso doeu até em mim, cara. Quando Também. o amigo do cara julga o Prota por dar um ataque tão baixo, o Prota diz que simplesmente colocou a perna pra frente e o cara burro correu na sua direção. Ele era inocente. Mas o amigo do figurante disse que não importa as desculpas, que ia fazer o Prota beber seu próprio veneno e acabar com sua masculinidade hoje. Só que o cara era muito burro, família. Vendo o Prota segurando uma espada, ele ainda dá um soco na direção dela, que o Prota simplesmente segura para bloquear. E obviamente se lasca todo. Óbvio! E como O cara é muito burro, ele realmente tem que concordar com o Prota, não faz o menor seu sentido. parceiro também tem os ovinhos amassados pelo Prota, mano. Esse protagonista é muito filha da mãe, velho. Nessa hora, todos os homens no recinto, como eu tô narrando, sentiram uma dor muito forte entre as pernas, mano. Parece que essa área do homem tem Wi-Fi, todo mundo sente. No Wi-Fi não, Bluetooth, pô. Tudo conectado. O Prota então disse que se não pudesse lidar com 2 delinquentes lixo como eles, ele bateria sua cabeça na parede até a morte. Ele se despede de seus amigos, deixando-os confusos para trás. E em seu quarto, ele diz que seu corpo é muito fraco e precisa de alguma maneira o fortalecê-lo. E diz que para isso ele vai usar a técnica do corpo tirânico. Uma técnica usada por um dos 10 soberanos, um título dado aos representantes do auge da sociedade marcial em Tianhu. O mais forte deles, que recebeu o título de Tirano Soberano Marcial, conseguiu essa técnica em um golpe de sorte junto com o nosso protagonista. Mas infelizmente, em sua vida passada, ele foi de comes e bebes antes de começar a cultivá-la. Então ele vai usar essa sua segunda chance e fazer isso. Isso aqui é o segundo dia, claramente. O primeiro dia da narração estava aqui. A partir de agora é o segundo dia. A voz mudou completamente. Mas falar e fazer é uma coisa bem diferente. O protagonista sente isso na pele e fica assustado com quão dolorosa era a prática dessa técnica. Nada mais justo, né? Para uma técnica que pertencia ao soberano mais forte. Mas para ele, que já foi considerado o terceiro soberano com talento, coragem e determinação, isso não era nada, era apenas uma barreira. Então, mesmo com a dor e o ketchup, ele continua treinando sem parar. No outro dia na academia, agora que ele possui uma fundação como o Corpo Tirânico... Já fez? Caralho, tão rápido assim. Pensei que ia ficar dias e dias vulnerável, ia se criar um impasse, que eu ia se achar o fodão, mas ainda era só uma fachada, era só um blefe para as pessoas, e todo mundo ia criar rumores com o Prota. Pensei que ia ser alguma coisa assim, mais de inteligência, agora que ela não tem a força, mas não. Tristeza. Ele poderia treinar usando as salas de gravidades aumentada. Assim, ele aumentaria a intensidade do treino e deixaria ele mais rápido. Ao caminhar, eu falei que isso era um mundo futurista. Por esse recinto, ele fica nostálgico ao ver vários outros jovens praticando e lembra das décadas atrás que ele passou pelo mesmo caminho para chegar ao topo. Eu acho que ele esqueceu que ele renasceu e vai ter que passar por isso tudo de novo para ficar nostálgico assim. Considerando seu corpo lixo atual, ele não necessariamente, porque recomeçar uma trajetória não te faz inibir da nostalgia. Uma coisa não necessariamente tem relação com a outra. Olha as salas de gravidade apenas 10 vezes aumentada. E quando ele entra, ele fica incrédulo. Uma simples sala de 10x já colocava uma pressão absurda em seu corpo. Ele repara que todas as salas estavam ocupadas, então usa seu senso divino para encontrar uma que logo ficaria vazia. Quando o cara sai da sala tese, todo mundo fica putaço. Eles estavam lá há muito tempo esperando e o Prota acabou de chegar e já vai entrar em uma sala vazia. Ué, que sorte esse cara tinha. Mal sabe eles que ele usou os hackers de protagonista. Quando o Prota estava para entrar, um aprendiz o para tentando usar seu título de aprendiz marciais com 7 meridianos para pegar a sala. Mas o Prota simplesmente diz que tá pouco se fudendo para isso e manda o cara sair da frente. O cara então insiste, dizendo que se ele puder usar a sala, o Prota podia usar seu nome caso estivesse em algum problema dentro da academia. Não pensaram. E mais uma vez, o Prota diz pro cara simplesmente meter o pé e sair da frente logo. Após essa humilhação, o figurante diz que vai ensinar ao Prota algumas regras que novatos deviam seguir e se preparar sempre para atacar. A mesma coisa. Quando ele libera seu poder, os figurantes em volta dos dois ficam comentando as mesmas bobagens. Vou fazer uma crítica aqui ao canal em si.
eu não tô curtindo essa música calminha, quanto a mesma cena de tensão, que podia... A música está contrastando muito com o que o manhwa está tentando transmitir. E isso não está tão legal, porque a música tem o poder de te imergir na imagem, na sensação, se for bem utilizada. E aqui, na minha opinião, não está sendo bem utilizada. Pô, é sacanagem colocar uma música calma quando está havendo uma discussão. Porra, é literalmente contraintuitivo. Bashin diz sempre que ele era incrível, blá 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 blá. Então, o cara diz que como ele estava de bom... Isso é uma crítica construtiva, não quero de forma nenhuma desmerecer o trabalho da pessoa, por amor de Deus, fazer uma rua já dá trabalho demais, mas essa é uma crítica para a pessoa poder evoluir no futuro. Minha opinião sobre o que está aparecendo aqui na minha tela e nos meus ouvidos. O humor não mataria o Prota, apenas quebraria todos os ossos do corpo dele. Mas o Prota disse que a técnica dele era o punho do tigre e que exigia um tempo certo para que o ataque fosse fatal. E sai andando como se o figurante fosse insignificante. Óbvio que isso só deixa o cara com mais raiva ainda, que ataca dizendo que iria matar o Prota por ser tão arrogante. Então, nosso protagonista fica em pose de combate. A pressão que ele emite coloca o figurante em êxtase. Era quase como se o cara fosse uma ovelha indo direto pro abate. E olha que essas foram palavras do próprio figurante. Caralho. Então, na hora da colisão, o Prota segura seu pulso e completa com um golpe no ombro. O Prota fica muito desanimado quando viu que seu ataque, em vez de desmaiar o cara e apagá-lo, simplesmente quebrou seu braço. Os figurantes em volta novamente começam a falar as mesmas merdas de antes, de novo, deixando o cara ainda mais irritado. Nessa hora, Luo Landu aparece. Ela diz que o figurante podia deixar a sala, já que estava ocupada. Então, ela parabeniza o protagonista, mas diz que com apenas esses truquezinhos, ele não vai a lugar nenhum. E desse jeito, ele nunca... pensei que era a outra que tinha ajudado a proteger o Prota, mas não. venceria. Aparentemente, os dois Rapaz, que saia bizarra. Como é que ela vai pra baixo, vai um pouquinho pra cima pra fincar lá, tu tá vendo, e depois desce? Como é que a pessoa anda assim? Que bizarro. O antigo dono do corpo gostava dela, mas foi rejeitado por ela quando se declarou por ser inútil para o cultivo, já que seu corpo não conseguia abrir os meridianos nem com a ajuda de alquimistas. Todo mundo então se lembra dele, o jovem mestre lixo da família Lee, e começam as fofocas. Enquanto todo mundo humilhava o Prota, ele simplesmente diz para a garota que ela estava certa, mas a luta atual não era com ela. Então ele encara o figurante deixando o cara em choque e diz que como já tinha acabado, ele ia treinar e entra na sala deixando os dois para trás como cara de merda. A garota então... Ela tá tranquila, pô. Ela respondeu, concordou comigo, tá tranquilo, vou embora. Ela tá de boa. Ela tá dizendo que se o figurante tivesse aprendido sua técnica em sua essência total, o Prota não teria conseguido quebrá-la facilmente, fazendo todos os figurantes perto e rir da cara do cara mais uma vez. Já dentro da sala... É que o Prota foi considerado lixo, então ele não foi... O Prota não upou do nível. O outro cara que tá voltando com ele chegou pra baixo do Prota. Isso foi legal. O Prota faz um monólogo de como era difícil a vida de quem cultivava e tal. Ele completa dizendo que se conseguir liberar seus meridianos e condensar seu Ki, ele levará uns 10 dias para estar de volta ao pináculo do reino dos 9 céus. E Pera, o Prota vai ficar 10 dias na sala? Eu sei que em fome dá pra sobreviver tranquilamente sem comer, mas sem beber 10 dias é loucura. Não dá. Seu treino. Agora, para vocês não ficarem perdidos, vou passar uma tabelinha de guia de reinos de cultivo desse manhwa e vocês pausam para aí ver. Sim. Não vou ler. Dentro da sala de gravidade, o Prota estava sofrendo. Ele já tinha se lascado todo treinando simplesmente em casa. E agora, nessa sala 10 vezes aumentada, ele estava sofrendo muito mais. Mesmo babando litros de ketchups, ele fica animado com o treino na sala e diz que em 3 dias vai estar com o físico de um aprendiz marcial. Isso aumentaria em 60% a chance dele abrir seus meridianos. Enquanto o Prota se lascava todo treinando dentro da sala de gravidade, o boato dele ter ganhado do figurante se espalhou, chocando a todos. Um garoto comum havia derrotado um aprendiz marcial com 7 meridianos abertos. Com vários boatos rolando, 3 dias passaram voando. O Prota sai de dentro da sala todo destruído, causando mais boatos estranhos. Alguns da luta contra o figurante, outros se perguntando por que ele treinava até quase morrer e outros falando que ele faz isso para conquistar a garota de antes.
Ah, Enquanto pelo geral amor de tava Deus. fofocando, um figurante dá um grito desesperado. Quando todos olham para a sala que O o Prota cenário. treinava, eles veem todos os bonecos que nunca foram quebrados em mais de centenas de anos destruídos no chão. E se perguntam se esse garoto ainda era humano. Já em seu Mal quarto, sabem nosso ele. protagonista ficava Rapaz, tá abismado com shapeadão. quão grandiosa a técnica corpo tirânico era, após perceber que todos seus ferimentos já haviam se curado. Rapaz, irmão, eu não sou muito fã, principalmente de ver corpo enmagoado exposto. Principalmente de homens. Se for pra ver, pelo menos seja de mulher. Mas aí Surpreendido por complica. seu amigo e acaba deslocando o braço do cara. Coitado! Então, o jovem disse que a professora estava desesperada procurando ele nos Pelo menos já deslocou, dá pra colocar de novo. Vai ficar inchado, vai, mas não partiu. últimos dias. E também comenta que Lan Fei, o chefe dos dois figurantes que o Prota acabou com a masculinidade no começo, tinha entrado em cultivação isolada para avançar para o reino de origem, e que quando ele voltasse, ia atrás do Prota com toda certeza. Tá bom, Mas tá bom. o que mais desespera o amigo dele foi que o Prota disse para ele não se preocupar, afinal era apenas o reino da origem, e disse que tinha algo mais importante agora. Nessa hora, ele olha para o seu amigo com uma cara assustadora e diz isso? que precisa de muito dinheiro emprestado, mano. Ai, tu quebra nós, pô. Pode até pedir pra eu morar na minha casa, mas não pede dinheiro, não. Pelo amor de Deus. E eu aqui pensando que era algo muito sério. Seu Irmão, em que sociedade tu viva? Só por curiosidade. Agora que eu fiquei curioso. Eu queria muito saber essa civilização que tu vive, pô. Na moral, o que acontece aí? Vocês usam o quê? Pra fazer compras, pagar a internet? O que eu quero saber? Porra, dinheiro é a coisa mais importante atualmente do mundo. Infelizmente, não é a coisa que eu mais gosto, de longe. Mas é a coisa mais importante. amigo então lhe empresta o dinheiro. Sem isso não dá pra fazer nada. E quando estava se preparando para sair, uma explosão destrói a porta e o joga longe. Era o tal do figurante Lan Fei, que o amigo do Prota tinha acabado de falar, que destruiu a porta e o amigo dele com um chute. Ih, veio em grupinho e não se garante na porrada? E também joga o outro amigo dele todo lascado no chão. O figurante então chama o Prota de lixo maldito e diz que o desafia o Prota a tocar de novo nos seus homens. Então ele é? Parte Após nova, aquela vambora. declaração linda de amor do figurante, O homem os dois patrocinou, seguidores tamo dele aqui vendo. ficam emocionados e pedem para que seu chefe acabe com o nosso Prota, que tinha amassado os dois na porrada. O Prota então encara os figurantes e diz que seu chefe estava apenas no primeiro estágio do reino da origem e eles estavam fazendo toda essa comoção. O Apenas? figurante então tem a audácia Isso não é muito pra esse mundo? Prota e perguntar se ele iria se ajoelhar e pedir perdão ou se ele teria que quebrar os braços e pernas dele, fazendo o Prota ficar irritado e dizer que fazia muito tempo que não ouvia uma ameaça tão arrogante. E ele tava com a carinha bem amigável. Meu Deus, o olho A do cara. pressão que o Prota coloca no figurante quando diz isso é tão grande que o bichinho fica com tanto medo que ataca desesperado, pensando que se ele hesitar, não teria mais coragem de enfrentar esse monstro que estava na frente dele. Nessa hora, a imagem do Prota em uma onda gigante e o figurante é apenas uma merdinha minúscula Tinha esquecido aparece disso. na mente do cara. É o cara que faz isso aqui tem um probleminha, que nas lutas ele coloca uma música calma, que não faz sentido nenhum. Tinha esquecido já. Vendo que o cara tava atacando assim, sem mais nem menos, o Prota ainda tira uma onda dele, fazendo o cara ficar muito mais emputecido. E o cara tá Mas não boa. adiantou muito, pois o Prota ainda consegue defender seu ataque, deixando todos incrédulos, já que o Prota não tinha nenhum meridiano aberto. O Prota começa a rir e diz que fazia muito tempo que não usava toda sua força, e diz que o ataque do figurante foi satisfatório, e completa dizendo para eles continuarem que agora era a hora dele dar umas dicas pro cara, deixando todo mundo em volta em choque. Após essa Sei lá, humilhação, o achei bem figurante usa paia. sua técnica Fluxo das Nuvens e pergunta como o Prota vai se defender de seu golpe com a força de um guerreiro marcial do Reino da Origem, fazendo os figurantes que veio com eles se abrirem igual uma flor. Esses malucos é muito Ui? suspeito, tio. E mais Como uma assim? O cara só tá chorando de felicidade, porque não vou apanhar depois. Ué. É tão estranho vez, assim? igual uma flor. Esses malucos é muito suspeito, tio. E mais uma vez, o Prota diz exatamente Entendi, não. como a técnica do figurante funcionava. E ainda cita todos os erros que ele estava cometendo.
deixando os Caralho. figurantes com mais raiva ainda. E termina dizendo que ele tinha muita sorte de aprender algumas coisas com ele. E com um simples movimento, ele desarma o cara, Hoje tá fazendo uma ele bosta se isso aqui. cagar tudo. Meu O Deus. cara não abriu nem o meridiano e já tava humilhando ele. O Prota É normal, mete né? uma Experiência. bica na cara do maluco que sai voando com vários ketchup Sinceramente, saindo de sua já face. falei isso muitas vezes aqui no canal, mas não curto essas obras de humilhação. Ó, o protagonista humilhando, olha como é que o protagonista tá humilhando. Olha o protagonista humilhar todo mundo. Sei lá, não curto tanto. Isso aqui é pra vibe chinesa, mas eu não curto. Então, ele apoia a espada bem no meio das pernas do maluco e fica debochando, dizendo que o ataque do figurante tinha sido tão forte que ele não estava conseguindo mais segurar sua espada e que a qualquer momento ela poderia cair e partir o bingolim do maluco. Coitado, Ele não vale a completa pena dizendo não. que ficou com preguiça de acertar as contas com esse maluco, mas o infeliz veio e ainda machucou seus amigos e não feliz atentou contra a vida do nosso meninão. Então ele termina perguntando se com todas essas acusações ele merecia sair sem nenhum arranhão, fazendo o figurante implorar por seu amiguinho que estava para ser cortado fora. E ao mesmo tempo todo Caralho, mundo todo segura mundo. suas partes, Até a mulher. imaginando o pior. Ele disse que para manter seu corpo inteiro ele deveria pagar, e também aponta para os trouxas que veio com ele, fazendo todo mundo tirar seus tesouros e entregar pro Prota. Oxe, todo mundo tá com roupa íntima fora? Tá associando o super-homem, pô? Que isso? Coisa bizarra da desgraça. Todo mundo tá assim. Com ele, fazendo todo mundo tirar seus tesouros e entregar pro Prota. Por que tu fez Ele isso? também pega o pingente de jade do figurante, que era uma herança da família Lam. O Prota diz que se ele não quiser entregar o jade, tudo bem, mas ele iria machucar todos os figurantes que veio Meu Deus, por que todo mundo tá usando fralda? Para essa fralda, é isso com daí. ele. Lan Fei, para não perder seus seguidores, diz que a vida de seus homens valia mais que qualquer tesouro e entrega o jade. Vendo esse showzinho, o Prota finge atacar o figurante para desmascará-lo. E óbvio que o maluco usa a garota Que desgraçado! que veio com ele como escudo, fazendo os outros figurantes olhar para ele com raiva. E o Prota finaliza dizendo que estava apenas brincando e manda os caras vazar dali. O jade era uma pedra divina de 5 cores, que ajudaria o Prota Ok. quando ele fosse abrir seus Ué, mas cadê as 5 cores? Tem aqui um azul escuro. Aqui dá pra talvez dizer um verde. Aqui um azul. No máximo aqui umas coisinhas roxas, mas só 4. Será que o vermelho aqui conta como uma cor? Mas não tá no jade em si. meridianos. Depois de confirmar isso, o Prota olha por nada e diz que o show já tinha acabado, e manda o alquimista que estava se escondendo e vendo tudo aparecer. Isso deixa o cara em choque, como um garoto com meridianos selados poderiam derrotar Lan Fei e ainda conseguir Meu Deus, que cabelo é esse, moço? Eu sei que eu como tô um garoto no lugar de com fala pra meridianos criticar selados cabelo, mas poderiam porra, o teu derrotar também. Lan Fei Que isso? Parece uma espada. e ainda conseguir ver onde ele estava escondido. Seria maneiro se a pessoa, quando fosse lutar, tirasse a própria cabeça e começasse a usar com sua cabeça como um mangual. Acabando com seus planos Foda. de entrar sorrateiro e roubar a fórmula do antídoto. O Prota então pergunta se Já que os artistas marciais conseguem aumentar a força do próprio corpo, e a parte do corpo mais dura no corpo humano é o crânio, para proteger, faria sentido usar o crânio como arma. ele ou tinha não? conseguido todos os ingredientes que ele havia pedido. E o figurante, como não tinha mais certeza se conseguiria derrotar nosso meninão, depois de ver como ele ganhou tão fácil de Lan Fei, entrega e diz que só conseguiu 6 lotes. O Prota então pede para ele cuidar de seus amigos caídos, deixando o alquimista muito puto. Mas mesmo assim ele obedece. Ah, O cara direitinho. pede então para o Prota dar a receita para ele, dizendo que já fez demais e que não obedeceria mais o garoto. E nosso Prota diz que aposta que em pouco tempo ele estaria muito feliz simplesmente para poder servi-lo. O alquimista pensa que o Prota tinha mentido para ele e começa a gritar. Mas então o Prota diz que não perderia seu tempo mentindo para um simples alquimista de nível 1 e entrega a receita. E quando o maluco tava indo embora, o Prota fala que a receita vai curar todo o corpo dele. Mas a doença deixou o corpo dele com sequelas que farão ele ter que se esforçar 100 vezes mais no cultivo. Além da redução Como assim? significativa do poder da alma que o alquimista já teve, fazendo-o retornar para um aprendiz.
Ele completa dizendo que se o cara tivesse sorte, ele julga que em 50 anos talvez ele conseguiria voltar para o nível 1 de novo. O figurante então pergunta qual era o motivo do Prota estar contando isso. E o Prota diz que tem um método de fazer ele recuperar seu nível 1 em 15 dias, fazendo o cara duvidar do Prota e mais uma vez, nosso meninão diz que nunca perderia seu tempo enganando alguém tão insignificante. O Prota diz então que ele só precisava se tornar seu servo, que ele o ajudaria. Mas o figurante, mais uma vez, não conseguindo contemplar sua insignificância, começa a gritar com o Prota, que então... Tá tentando para ganhar, ué. É o justo, não? Tu tá vendo uma proposta boa, tu não vais querer melhorá-la? Tá doido? Óbvio que vou tentar melhorá-la. Completa dizendo que ele só precisaria ser seu servo por 15 dias. E depois disso, ele teria que sumir da sua frente, fazendo a... Perfeito, vê. Ótimo, já melhorou. E tu reclamando, mas já o cara deixou de ser um servo para a vida toda, que estava indeterminado, e agora é servo para 15 dias. Pô, bem melhor. A mente do figurante ficar em tilt. Como um garoto pode conhecer e diagnosticar uma doença com a simples olhada e ainda diz que tem uma cura para isso? Usando uma técnica da mente, o Prota faz o figurante ver alucinações e ficar em estado de choque. E diz que ele tem um tempo de 3 respirações para ele tomar sua decisão. Porra. Mesmo confuso, o figurante aceita. O Prota então diz que logo ele verá que essa foi a melhor decisão que ele tomou em toda a sua vida. Ele então entrega um papel com um método Oxe, como é que ela tirou coisa... Ah, é papel, dá pra dar... É, faz sentido. de cultivo. E quando o cara vê, fica totalmente assustado. Era uma arte de cultivação da alma. O Prota diz que se ele não conseguir chegar no nível 1 em 5 dias com essa técnica, ele não deve mais aparecer em sua frente, pois não seria digno nem de ser seu servo. Então termina dizendo que era pro figurante se dirigir a ele como jovem mestre a partir de agora. Na volta para a Torre de Alquimia, o figurante se pega pensando o quão sortudo ele foi. Afinal, uma técnica dessa só era descrita em lendas, e o garoto tinha dado a ele como se fosse nada. Ele então termina pensando que mesmo que daqui pra frente ele precise se tornar um escravo, ele seguiria o jovem mestre. Porra, escravo que também não, irmão. Quem na verdade ele era. Dentro de seu quarto, o Prota estava cultivando. Sendo sincero, compensa mais só vazar, né? Vamos ser sinceros. Se tu vazar, tá tranquilo. Vai ter a tua reputação aumentada, teu salário vai aumentar. Já que vais virar uma pessoa mais profissional, vais ter uma técnica mais roubada. Nessa sua segunda chance, ele estava usando... E o Prota disse, se tu não conseguir aprender essa técnica, pode vazar. E o Prota disse, em 5 dias, se algo demorar 6, tem a desculpa que, demorei 6, foi mal. E é isso. muito o seu poder da alma do que qualquer outra coisa. Graças à técnica que ele achou em sua vida passada, ele conseguiu aumentar o nível de sua alma. Ele pensa que talvez o motivo de sua reencarnação seja essa técnica, pois quando ele acordou nesse corpo, as inscrições dessa técnica estavam pulsando em sua mente. Ele contempla que nesse mundo existem 3 tipos de Então a técnica do ladrão, tu rouba o corpo das pessoas, é basicamente isso. Ou tô errado? cultivadores, da alma, do físico e os alquimistas. Eles focam em uma área para conseguir se fortalecer, mas o Prota lembra que sua vida passada ele não conseguiu ascender, pois não havia cultivado seu físico, e dessa vez ele não cometeria o mesmo erro e faria um cultivo completo focando nos 3. Apenas quando o corpo, ki e espírito estiverem em seu máximo, os cultivadores terão a chance de avançar para o lendário reino dos 10 mundos. E esse era o caminho que ele iria trilhar nessa sua nova chance. Então, usando a jade e os ingredientes que ele havia conseguido, o Prota começa a refinar pílulas e agulhas para finalmente liberar seus meridianos. Usando uma técnica, ele funde as agulhas e a pílula da limpeza da medula e as usa em si mesmo mas para o Prota liberar não consegue fazer tudo, não precisa de ninguém, aí é chato demais, porra. seus meridianos. Quando finaliza, ele conseguiu abrir 5 meridianos e ainda acha ruim, e diz que precisa achar uma maneira de conseguir mais jades da família Lã para abrir mais seus meridianos. Assim que acaba o processo, seus amigos acordam e, vendo a cor verde no corpo do Prota, pensam que ele tinha sido envenenado pelos figurantes.
Mas então o Proteus conta que isso era o efeito de suas agulhas e de limpeza da medula. E diz que espancou todos os figurantes e ainda pegou o dinheiro de todos, deixando seus amigos incrédulos. Mas tu não ajudou os teus amigos por quê? Por que não colocou eles num lugar mais confortável? Deixou eles no chão? Seus amigos ficam felizes por ele, mas também ficam muito preocupados que a família Lan não aceitaria facilmente isso. Mas como contratar alguém de fora para entrar na academia era impossível, afinal o diretor era um dos poucos reis marciais da cidade, dificilmente os figurantes que já não aguentavam Estão zicando, um minuto de porradaria sincera com o Prota sem meridianos fariam algo. Imagina o que aconteceria com eles no futuro, sendo que a força deles só aumentaria. Enquanto conversavam, eles lembram que o terceiro colocado da lista dos mais fortes da academia era Lan Xuan, o meio-irmão de Lan Fei. Ele era um mestre marcial e se formaria esse ano. E enquanto os amigos do Prota estão assustados, ele pensa que essa lista não era nada. Afinal, ele já foi considerado o terceiro mais forte do mundo. Eles então completam sim. dizendo... Mas pra onde tu tá, tem de... Ok, enfim, não vou falar também nisso, não interessa. Que como o ano já estava acabando, talvez eles conseguissem evitar o cara. Mas o Prota então os chama e diz que eles não precisam ficar preocupados, pois ele mesmo vai atrás do cara, fazendo os dois ficarem completamente pintura a óleo. Enlouquecidos, enquanto ele Referência ao grito, pra quem não sabe, aquele desenho muito bonito, legal. Todo mundo conhece, pelo amor de Deus. pensa que mal podia esperar para colocar a mão em outro jade de 5 cores. Enquanto isso, em outro lugar, Lan Fei está tomando um esporro de seu tio, que era um professor da academia. Ele comenta a sorte que ele teve de seu meio-irmão Lan Xuan estar em cultivo isolado e não ter ficado sabendo dessa história. Provavelmente os dois vão competir por algum posto alto na família Lan, e isso seria uma desvantagem para esse figurante. O tio dele o chama de lixo e diz que vai cuidar de tudo ele mesmo. Afinal, estava chegando a avaliação anual da academia e ele ia ocupar o cargo de examinador-chefe e eliminar nosso Prota, que ele pensa ainda não ter aberto nenhum meridiano. E termina dizendo que depois que ele for expulso da academia, eles recuperarão o jade da família Lan e o figurante poderá fazer o que quiser com o Prota. Rapaz, quem é esse maluco na fila do pão, cara? Vai tomar um sarrafo que não vai nem anotar a placa. Mas como é que o cara tinha como saber? Como é que esse cara ia saber? Porque tá criticando o cara, se não sabe, pô. Ui, não entendi isso, não. Tá criticando o figurante. Eu concordo, é realmente um figurante. Mas por que tá criticando ele? Ele não tem culpa de não saber o que o Protinha tá fazendo. Ele nunca viu o Prota. Por que tá criticando isso? Viu foi o Prota de antigamente, não o Prota que reencarnou. Ou tô errado? Tô doido? Mas Lan Fei, como todo bom figurante que não pode esperar para ser humilhado, diz que como o exame só vai ser em 7 dias, ele quer se vingar pelo menos da humilhação que o Proto fez passar, e sugere um plano para seu tio, que ao ouvir, ri como um psicopata e diz que talvez seu sobrinho não seja um lixo por completo como ele pensava. No pátio do Prota, enquanto ele estava cultivando, ele sente algumas pessoas entrando escondidas com seus sustos de vinho. Ele abre a porta e encontra uma carta de amor de Luan Landuo. Então ele sai do seu quarto todo arrumado. E as pessoas? Não entendi. Os dois malucos que estavam escondidos pensam que ele caiu no plano patético deles. Eles invadem o quarto do Prota, enquanto o mesmo os observa de longe, se perguntando qual seria o plano genial desses figurantes. Após eles saírem, o Prota percebe que eles queriam o incriminar colocando roupas íntimas roubadas das garotas da academia em seu quarto. Era esse o plano maravilhoso que eu vi agora? E fica feliz em jogar esse jogo com eles. No bilhete dizia que ele deveria encontrar a garota no viveiro, uma área reservada para os casais que queriam fazer algumas coisinhas juntos. Por que uma escola tem esse local? Por que uma escola tem esse local? Por que tá... Oi? E nosso Prota, assumindo o papel de todo bobo, foi ao local e lá encontra uma delicinha loira fugindo de um cara com cara de psicopata, velho.
O maluco começa a rasgar a roupa da loirinha em uma cena patética e diz que vai começar o show ali mesmo. E o nosso prota começa a rir e diz que ela poderia ficar tranquila, que não seria ele que ia salvar, e sim eles. Então ele aponta e nessa hora aparecem várias pessoas com o reitor da academia. Em choque, o figurante viu que o planinho deles estava indo de base, mas nem teve muito tempo, pois já toma logo um quebra-queixo do reitor e cai igual um saco de bosta e ainda Não entendi, foi o Prota que chamou? É isso? linchado pelos alunos que vieram junto. Enquanto o figurante passava maus bocados e apanhava de todo mundo, o Prota aproveita essa situação. Rapaz! Que isso, Pratinha? Eu não sei se tu percebeu, Prata, mas tu literalmente tem 90 anos de idade. 90 não, mas tu tem uma caralhada de anos. Tu tinha cabelo branco na tua vida passada, irmão. Tu é tão velho que tu é. E tu tá fazendo isso com mulher. Tu é doido. Para tirar uma casquinha da loirinha que fica toda boba, enquanto o nosso garotão brinca com ela. Eles percebem que ele já sabia de todo o plano deles. E vendo que a primeira parte do plano deu ruim, Lanfei, que estava assistindo tudo de longe, parte para a parte 2 do plano. Tem O parte reitor 2? já estava indo levar o figurante espancado para a diretoria. E o Prota carregava a loirinha no Pra quê, Prota? Pra quê? colinho como uma princesa. Então, Lanfei chega com uma multidão de garotas e começa a narrar seu conto inventado de um ladrão pervertido na academia. Todo mundo concorda que o culpado tem que ser pego e julgado. Então, o Prota, com uma cara de inocente, entra no jogo e pergunta com uma cara de todo bobo o que o roubo de roupas íntimas tinha a ver com Lanfei, fazendo com que todas as garotas começassem a duvidar dele. Um figurante que fazia parte do plano diz que eles estavam perseguindo o ladrão até aquele local. Então eles dizem que o Prota estava tentando desviar o assunto, agindo muito suspeito, e pedem para vasculhar seu quarto como precaução. A princesa, que também foi uma das vítimas, Isso é princesa? Essa é a roupa mais feia que eu já vi na vida? e que também era amiga Meu do Deus. Prota, diz que não achava que Ah, é verdade, aquela que apareceu antes pra defendê-lo. poderia ser ele, e pressiona um dos figurantes perguntando se ele tinha certeza se ele viu o ladrão, fazendo o cara ficar desesperado. Eu acho engraçado que só personagem inimigo do Prota que é chamado de figurante, mas a princesa claramente também é uma figurante, mas isso é irrelevante pro cara. O crime para mentir tá narrando. para a realeza Qual é o nome do canal mesmo? Eu esqueci, é... Nome difícil da desgraça, irmão, por amor de Deus. Vou te chamar de XP que é mais fácil, tranquilo. XP, é isso. era punível como execução de toda a sua família. Mas ao olhar para Lanfei, ele assume o risco e diz que sim, e ainda completa dizendo que o ladrão parecia muito Lin Yuxion, nosso protagonista. Então nosso prota diz que para provar sua inocência, o reitor podia procurar em todo o seu quarto, mas ele completa dizendo que se fosse inocente, o figurante ia ter que dar uma boa explicação para essa acusação sem provas. Afinal, ele era honesto e nunca faria nada tão imoral, fazendo todas as garotas acreditarem em sua inocência, menos a loirinha que já tinha sido bolinada por ele. Quando todo mundo chega na frente do quarto do Prota, o professor e tio de Lanfei já estava esperando todo mundo lá. Como isso era muito suspeito, o reitor e o Prota perguntam por que ele estava ali, já que disseram que o ladrão tinha ido para o viveiro. Então, para evitar suspeitas, ele diz que só estava tentando descobrir o mais rápido possível quem era esse ladrão maldito. E assim que ele fosse encontrado, deveria ser expulso imediatamente. O Mas por que foi pra casa do Prota então? Tá dizendo que ele é o culpado mesmo sem saber? reitor, achando isso muito suspeito, diz que primeiro deveria abrir uma investigação para ver que isso não foi armado. E o Prota diz, enquanto ri, que já que o professor estava ali, ele tinha total certeza que seria justo quando capturassem o culpado. E diz que todos podiam entrar e procurar à vontade. Vendo que apenas os amigos de Lanfei estavam indo, o reitor diz que se alguém fosse pego plantando provas falsas, seriam expulsos. E a princesa disse que também iria ajudar a vasculhar, afinal ela estava preocupada. Tá querendo ir para o quarto do Prota? Assim não, tá querendo entender o ambiente, rapaz. Não que eu concordo que eles tenham, mas isso ainda
ser a atitude do Prota a querer cancelar isso, por amor de Deus. O Prota é um personagem muito velho. Essa personagem aqui nem adulta por amor de Deus, Prota. Por amor de Deus. Com seu amigo. E no final, o Pois professor da sugere desgraça. que para não ter nenhum problema, era melhor todos Mas ela não tem culpa. Ela não sabe. O Prota é que tenta cancelar isso, por amor de Deus. Quando eles não encontram nada, o professor já diz que o Prota era inocente, percebendo que o Prota tinha descobrido seus planos. E começa a sair, dizendo que tudo ali já estava terminado. Mas o Prota diz que o próprio professor disse que queria capturar o ladrão rapidamente que estava solto. Mas assim, simplesmente depois de descobrir que ele era inocente, ele desiste. Então, Exato. o professor usa uma desculpa, Bizarro. que a academia era muito grande, que para eles procurarem demoraria muito e passaria a noite inteira nisso. Mas o Prota lembra que o figurante disse que viu o ladrão e que talvez o chefe dele, Lan Fei, tinha planejado isso tudo. Lan Fei, então, para limpar sua barra, aponta pro Prota e diz que ele tá mentindo. Mas o Prota fala que desculpa. era inocente e que agora era a vez de provar também que ele era inocente e pede para vasculhar o quarto de Lan Fei. O figurante burro, não percebendo os planos do Prota, aceita. Pô, mas como é que eu ia Lan Fei, que saber? não era boba nem nada, já percebe que o Prota tinha virado a situação e diz que precisa fugir. Mas o figurante burro leva todo mundo pro seu quarto. E quando chega lá, burrão. ele ainda debocha de todos, dizendo que eles poderiam procurar à vontade, mas que deveriam ter cuidado, pois as coisas lá dentro eram bem caras. E como se já soubessem o que procurar, os amigos do Prota entram em seu quarto e já saem com um baú na mão, que Lan Fei diz que era seu baú pessoal, que apenas ele tinha. Oxi, mas por que colocaram um baú? Por que não vasculharam tudo? Que bizarrice. A chave de abrir. E vão aceitar Lan isso? Fei, então, todo bobo, abre o baú para mostrar sua inocência e todas as roupas íntimas das garotas estavam lá dentro. Aí tu foi começa a incriminado gritar pra que foi desgraça. armação, mas o Prota diz que ele mesmo tinha dito em voz alta que apenas ele tinha as chaves. As garotas começam a gritar pedindo a expulsão dele. E o Óbvio. amigo do Prota diz que no meio das roupas tinha um sabonete usado. O gordinho então diz que havia um rumor pela academia que Lan Fei gostava de derrubar o sabonete durante o banho e fazer com que seus subordinados pegassem para ele. Baralho, guys. Eu disse pra vocês que esse cara era suspeito no outro vídeo quando ele disse que os figurantes eram seus homens. Eu já sabia, essa carinha dele não me enganava. Mas também não foi a armação do Prota? Para colocar um prego no caixão, o Prota faz um showzinho, dizendo que mesmo que o figurante sendo um depravado, que além de ladrão ainda obrigava as pessoas em seus atos imorais, eles não deveriam ser júri, juiz e executor. Então, ele aponta para o reitor e para o professor e diz que deixa tudo nas mãos dos dois. O Exato. figurante cai de joelhos implorando para seu tio, mas o velho simplesmente o chama de lixo e o deixa derrotado para trás, olhando para o Não vai expulsar? Ué, Prota. não entendi família, essa. A regra é clara. Mexeu com o protagonista vai ser humilhado, simples assim. E esse foi o recap do Mauá. Ah, acabou assim. Curti, foi bacana. Eu achei que o Prota ia espancar todo mundo, mas as formas que ele utiliza é mais além de só espancar. Também utiliza a inteligência, que é uma criança de... Vou presumir que o pessoal aí esteja 15 anos. Uma pessoa de 15 com uma pessoa de 40, extremamente vivida, porque presumo que o protagonista tenha isso. O protagonista vai humilhar todo mundo. Faz sentido. Mas... sei lá, eu não tô vendo um grande futuro para esta obra, sendo sincero. Rapaz, ela não tá indo tão legal assim não. Esperava melhor, mas enfim, a primeira parte foi bem mais legal. É isso, espero que tenham curtido. Este vídeo saiu para todo mundo. As próximas vão sair um vídeo para membro, um vídeo para todo mundo. Um vídeo para membro, um vídeo para membro, um vídeo para todo mundo. E assim vai indo, tá bom? É isso, espero que tenham curtido. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.